Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Às 10. Jornal das 10 com a edição da Carla Jorge de Carvalho. Carla, começa a esta hora o debate quinzenal no Parlamento. Já lá vamos. Primeiro os destaques do Sob Escuta da Rádio Observador. Catarina Martins defendeu aqui na rádio, na última hora, que António José Seguro não é um verdadeiro candidato de esquerda e reforça a experiência da altura da geringonça para assumir a presidência da República. A candidata presidencial, apoiada pelo Bloco de Esquerda, desvaloriza a importância da candidatura de Seguro para o eleitorado da esquerda. Para Catarina Martins, Seguro não quer ser candidato desse espectro e lembra o apoio do socialista Passos Coelho na altura da Troika. António José Seguro não se apresenta e não quer ser um candidato de esquerda nestas eleições. António José Seguro começou esta campanha eleitoral lembrando que apoiou Passos Coelho na altura da Troika, dizendo que o faria novamente e indo até publicamente estar com apoios da área de Passos Coelho. Temos um país que está a fazer o debate político quase sempre nos termos da direita e mesmo da extrema-direita. E eu acho que a minha experiência muito concreta, a ter feito pontes com esquerda muito diversa, essa experiência me dá condições que mais ninguém tem. O que aconteceu que permitiu que 2015 fosse possível e que permitiu depois também uma experiência muito concreta. Catarina Martins, esta manhã, em instantes aqui no Sob Escuta da Rádio Observador, candidata, eurodeputada, diz mesmo não saber se os apoiantes de António José Seguro não estarão a escolher um mal menor. Questionada sobre a possibilidade de rejeitar ministros, admite que teria dificuldade em aceitar governantes do Chega. Já sobre as conversas com Sampaio da Nova para as presidenciais, Catarina Martins diz que tem enorme respeito pelo antigo reitor e revela que estava convencida de que ele avançaria para Belém. É uma entrevista no Sob Escuta especial presidenciais que vai ficar disponível na íntegra em breve no site do Observador. Seguimos neste Jornal das 10 com os problemas no SNS. O programa Ligue Antes, Salve Vidas não está a cumprir os objetivos. A conclusão é da entidade reguladora da saúde, que aponta falhas graves e até violações da lei. O alerta surge num relatório divulgado pelo Diário de Notícias. A entidade reguladora da saúde pede mais articulação entre os serviços para evitar que a situação se agrave. O programa Ligue Antes, Salve Vidas começou a funcionar em 2023 em vários hospitais como projeto piloto e obriga os utentes a ligar para a linha SNS 24 antes de ir às urgências. Mas, Rui Casanova, com base nestes dados, isto não está a ter resultado. Sim, até pelo contrário, está a levar a constrangimentos e a falhas na referenciação. É a principal conclusão deste relatório da entidade reguladora da saúde. O regulador alerta que os utentes do SNS estão a ficar sem acesso à assistência em cuidados de saúde, o que viola a Constituição Portuguesa e também a Carta dos Direitos e Deveres dos Utentes. A entidade reguladora da saúde exige, por isso, uma melhor articulação entre os serviços. Alerta mesmo que há um desconhecimento generalizado por parte das ULS e dos profissionais de saúde sobre as regras do programa, o que está a conduzir a estas falhas. E Rui, o relatório dá até exemplos concretos, sobretudo ao nível do encaminhamento de utentes nas ULS. Fala, por exemplo, no caso de um utente que foi encaminhado pela linha SNS 24 para uma consulta no respectivo centro de saúde, mas quando lá chegou, esse utente foi recusado por falta de vagas. Conta também o caso de uma mãe que foi com o bebê de 15 meses às urgências. O bebê estava doente, mas a mãe não foi atendida por não ir referenciada. Ora, a mãe ligou para a linha SNS 24, como lhe indicaram, mas em vez de a referenciar para a urgência onde estava, o hospital encaminhou-a para uma outra urgência a mais de 80 km de distância. O relatório lembra aos organismos centrais, aos hospitais e aos centros de saúde que o incumprimento destas regras pode ser punível com coimas que podem ir dos 1.000 aos 44.000 euros. Rui Casanova com as conclusões de um novo relatório que aponta falhas graves ao programa Ligue Antes, Salve Vidas. O Diário de Notícias avança que o documento já foi dado a conhecer ao Ministério da Saúde, à Direção Executiva do SNS e também aos serviços partilhados do Ministério. Isto numa altura em que os hospitais da Grande Lisboa continuam a somar tempos de espera elevados.
Esta manhã, o Amadora Sintra ultrapassou as 17 horas para doentes urgentes. 10h06. Carla, seguimos já em direto para o Parlamento. Porque o debate quinzenal arranca a esta hora, vamos por isso já ao encontro do repórter parlamentar Miguel Viterbo Dias, trabalhos que começam com a bancada parlamentar do PSD. Sim, e pelo principal tema deste debate, a questão da reforma laboral, que está marcada para daqui a menos de uma semana, na próxima quinta-feira. Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, neste momento a fazer uma comparação sobre os 8 anos de governação do PS com estes 2 anos de governação de Luís Montenegro e sobre a inexistência de greves gerais durante esse período. Vamos ouvir. Olhei para os enfermeiros e eles protestavam porque as carreiras não foram valorizadas. Olhei para os professores e lembrei-me bem, a recuperação do tempo de serviço ainda está em cima da mesa. E até olhei para os funcionários da administração pública que exercem funções de soberania, as Forças Armadas, a PSP, a GNR, e pensei bem, as Forças Armadas não foram valorizadas nas suas carreiras, a PSP e a GNR, vejam bem, ainda não foi sequer atualizado o seu subsídio de risco como merecem, como devia, e isso de facto aconteceu nos 8 anos do governo do Partido Socialista. Depois olhei para o governo de Vossa Excelência e disse, mas calma, nestes últimos meses de governação do governo da AD, 21 carreiras da administração pública foram valorizadas nos vários setores da administração pública. E constatei, bem, nos últimos 8 anos do governo do Partido Socialista, aquilo deve ter sido um afã de greves gerais. Devem ter sido greves gerais ano sim, ano não. E depois, quando fui ver, nos 8 anos do Partido Socialista, com impostos no máximo, com as empresas a pagarem mais impostos, com as carreiras todas por valorizar, greves gerais, zero, não houve a convocação de uma greve geral. Estamos, portanto, resolvidos. Estes não são os motivos para a convocatória da greve geral. Depois, olhei para os argumentos da oposição, que têm defendido como uma espécie de último reduto de defesa da oposição, ou se quiserem, dito de outra forma, vamos ser claros, o último reduto do combate político da oposição é a convocação da greve geral. Do PCP, nós não nos espantamos, da extrema-esquerda radical também não há novidade nenhuma, mas estranhei do Partido Socialista e fui ver, Sr. Primeiro-Ministro, quais eram os argumentos do Partido Socialista. E os argumentos do Partido Socialista são 3. Os argumentos do Partido Socialista são 3. Eu vou repetir que é para os deputados do Partido Socialista ouvirem bem. Os argumentos do Partido Socialista são 3. Primeiro argumento. Sr. Primeiro-Ministro, a greve geral justifica-se por uma razão de legitimidade. Sua, do seu governo, do governo que está à nossa frente. E já explico. Segundo argumento, um argumento de timing. Porquê nesta altura? E o terceiro argumento é substantivo. Vamos à questão da legitimidade. Diz o Partido Socialista, esta greve geral justifica-se porque o Governo apresentou uma reforma laboral, não ao Parlamento, mas à concertação social, já agora não apresentou uma proposta fechada, apresentou um anteprojeto que está a ser discutido na concertação social, mas diz o Partido Socialista, não pode, não tem legitimidade. O Governo, e repete isto todos os dias, Sr. Primeiro-Ministro, como se fosse a maior verdade, a verdade absoluta. O Governo não disse ao país, nem no programa eleitoral, nem no programa de Governo, que iria fazer uma greve geral. Ora, se o Governo não anunciou ao país, o Governo não pode fazer uma proposta, um anteprojeto de alteração à lei laboral. Repito como se fosse uma verdade absoluta. Eu vou só aconselhar os deputados do Partido Socialista e o país, para que se verifique se é verdade este argumento, que possam ler a página 134, 135 e a página 266 do programa eleitoral da AD. Bem sei que os programas eleitorais dizem muitos que são feitos para não se ler. Agora, o que não se pode dizer é que há coisas que lá estão que não estão porque não o leram. Isso é que não podem dizer. Hugo Soares a defender a legitimidade da AD para avançar com esta proposta de revisão laboral. Como viabilizaram este governo na Assembleia da República, leram o programa de governo, senão isso seria de uma insensatez a toda a prova. Vou recomendar ao Partido Socialista, ao Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista, a leitura da página 21 do programa de governo,
onde se diz e se lê: o grau de rigidez da legislação laboral deverá ser atenuado de forma a promover a competitividade e a sustentabilidade da economia portuguesa. Vou continuar, senhores deputados, na página 22, que aconselho a vossa leitura também. Proposta do programa de governo. Revisão, eu já leio mal, Sr. Primeiro-Ministro, mas eu vou tentar ler outra vez. Revisão da legislação laboral, desejadamente na concertação social. Esqueçam lá o argumento da legitimidade, porque esse não existe, esse é falso. O Soares a mostrar o programa eleitoral da AD e também o programa do Governo que foi viabilizado nesta Assembleia da República. Está aí na bancada do Partido Socialista, não é o Oliveira do PSD, é o deputado Hugo Oliveira do Partido Socialista. Na quarta-feira, Sr. Primeiro-Ministro deste Parlamento, nas declarações políticas, discutiu a greve geral. E a dada altura o deputado Hugo Oliveira, eu vou citar, disse assim: não se percebe porque é que esta greve geral se faz agora. Porquê? Disse ele, veja bem, um elogio que eu não esperava ao vosso governo, ao nosso governo. A economia cresce como nunca e o emprego está em níveis históricos. Eu vou repetir, Partido Socialista disse-te, a economia cresce como nunca e o emprego está em máximos históricos. Pois é bem verdade. E é precisamente porque a economia cresce e que o emprego está em alta que nós devemos revisitar a legislação laboral. Porque as reformas não se devem fazer em momentos de crise. As reformas demonstram ambição de quem acha que a economia está a crescer como nunca, mas tem a ambição de crescer mais e mais para poder pagar melhores salários. É por isso que é agora. É por isso que é agora. E na questão substantiva, a grande crítica que andou meses no debate político é uma violência para a proteção parental. É uma violência esta reforma que o Governo apresenta. Foram ver, foram ler. Afinal, tudo aquilo que se dizia não tinha nada a ver com o que estava no anteprojeto e o anteprojeto até reforça a proteção parental, quer de pais, quer de mães, na legislação laboral. Ora, também o argumento substantivo caiu por terra. Também caiu, não foi por terra, mas foi o Carmo e a Trindade quando o Sr. Primeiro-Ministro disse que esta greve tinha, evidentemente, intenções políticas. Caiu o Carmo e a Trindade. Pois eu vou lhe dizer ao Sr. Primeiro-Ministro, eu quero aqui dizer aos senhoras e aos seus deputados da oposição que não há greves sem intenções políticas. Não há greves sem intenções políticas. Podem elas ser, e isso é que eu vos pergunto, o que é que entendem sobre a matéria, são mais ou menos influenciadas do ponto de vista partidário. Se têm ou não têm uma razão de ser mais de contestação, mais de combate político, porque a pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, que lhe deixo é a seguinte: consegue compreender que perante tudo aquilo que eu aqui trouxe, em 8 anos de governação da esquerda, não houve uma greve geral, e num ano e meio, 2 anos da sua governação, onde os impostos descem, os salários aumentam a um ritmo superior à média da União Europeia, é dito pela OCDE, onde as carreiras são valorizadas, onde a economia cresce como nunca e os empregos estão em máximos históricos, o Sr. Primeiro-Ministro consegue compreender esta guerra? Soares, o líder parlamentar da AD, a começar logo pelo tema mais quente desta discussão, a questão da greve geral marcada para a próxima quinta-feira, sendo que neste caso a UGT, também a tendência dos trabalhadores sociais-democratas, votou a favor desta greve. A UGT, aliás, tem como presidente uma vice-presidente do PSD, portanto há também um entendimento entre os trabalhadores sociais-democratas de que há motivos para esta greve geral. Vamos ouvir agora Luís Montenegro. Assinalar aquilo que é óbvio, mas que tem de ser mais uma vez reforçado: o Governo tem um respeito integral pelo direito à greve, pelo legítimo exercício desse direito e não o coloca nunca em causa. Que isso fique muito claro. Questão diferente, para responder diretamente à sua pergunta, Sr. Deputado, é se nós compreendemos que nesta ocasião se lance mão desse direito, se exerça esse direito e se convoque uma greve geral. Francamente, numa altura em que o país vive uma circunstância onde o rendimento médio dos seus trabalhadores no ano de 2024 subiu 6,7%, que foi o maior aumento da OCDE, que se obteve
por via do aumento dos salários e da diminuição dos impostos sobre os rendimentos do trabalho, numa altura onde, até o terceiro trimestre deste ano, o aumento transversal do rendimento dos trabalhadores portugueses andou na casa dos 9%, este ano de 2025, numa altura onde a carga fiscal e contributiva está a diminuir sobre os rendimentos do trabalho, numa altura onde este Parlamento aprovou o Orçamento do Estado para 2026, que consagrou a quarta descida consecutiva ao Sr. Deputado, eu sei que por efeito, enfim, de um arredondamento e de uma simplificação que eu compreendo, de linguagem, arredondou para 2 anos de exercício de funções governativas desta maioria, mas ainda é só 1 ano e 8 meses, mas já foi a 4ª vez que este governo, com esta maioria, desceu o IRS, é verdade. Numa altura onde se perspectiva que o salário mínimo nacional volta a subir, porque nos termos do acordo tripartido que subscrevemos com os parceiros sociais em outubro de 2024, nós assumimos o compromisso que em 2026 esse aumento deve significar pelo menos 920 euros. E já agora, Sr. Deputado, lembrou aquilo que está plasmado no programa eleitoral da AD relativamente à legislação laboral, aquilo que está dito, escrito no programa do Governo, mas também podia ter lembrado o que está escrito no acordo tripartido assinado pelo Governo, pelas entidades empregadoras e pela UGT em 1 de outubro de 2024, acordo tripartido onde se prevê também revisitar a legislação laboral. Também por via desse acordo, subscrito na concertação social, se prevê podermos alterar a legislação laboral com o intuito de dar à economia portuguesa maior capacidade de ser competitiva, de ser produtiva, de estimular o crescimento económico, que é capaz de gerar mais emprego e de pagar melhores salários. É isso que nós queremos. Nós não nos conformamos com um país a crescer 2%. Eu sei que há outros que com 0,5%, com 0,8%, com 1% já ficavam satisfeitos. Mas nós queremos 3%, 3,5%, 4% de crescimento económico. Luís Montenegro a tentar aqui retirar também a legitimidade ao GT, lembrando esse acordo tripartido que assinou ainda no primeiro executivo que liderou. Os jovens que estão a estudar perspectivem bons empregos, perspectivem dinamismo no mercado laboral, perspectivem bons salários, perspectivem carreiras profissionais em Portugal, vejam que vale a pena acreditar em Portugal e concluam, como um ex-ministro da Economia do Partido Socialista concluiu por estes dias, que há uma tendência de regresso dos jovens para Portugal maior do que aquilo que se faz sentir do apelo para irem para o estrangeiro. Reclamam da bancada do Partido Socialista. Reclamam da bancada do Partido Socialista. Desde quando nós vamos conceder? Desde há 4 anos esta parte. Pois, senhores deputados, não nos custa reconhecer que a tendência tem essa perspectiva temporal. Assim, as senhoras e os senhores deputados do Partido Socialista tenham a mesma hombridade de dizer que agora estamos no caminho certo, estamos a acelerar essa tendência, estamos a construir o Portugal do futuro. É verdade, senhores deputados. Senhor deputado Hugo Soares, e nós podíamos, de facto, discorrer mais de 20 acordos que celebramos na administração pública. Senhor deputado Eurico Brilhante Dias,
se quiser batizá-los, podem ser os acordos Montenegro, os acordos Miranda-Sarmento. Medina não são de certeza, porque esse não assinou nenhum. Isto porque Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, estava a dizer que eram os acordos Medina. E Brilhante Dias pode ter sonhado com isso, mas também não assinou nenhum. E vou-lhe dizer, vai continuar a sonhar porque vai esperar muitos anos até voltar a ter a mesma oportunidade. Luís Montenegro responderá à parte de Eurico Brilhante Dias. Mas eu desejo-lhe bons sonhos, Sr. Deputado. Eu desejo-lhe bons sonhos. Sr. Deputado Hugo Soares, são números de emprego historicamente altos. São números de desemprego historicamente baixos. São oportunidades que estão a aparecer e a florescer na nossa economia. E, portanto, a questão que se coloca, e é séria, é esta. Uma greve geral, porquê? Uma greve geral para reclamar o quê? Do governo e do poder político. Há um pretexto que é esta pretensão de tornarmos a legislação laboral mais amiga do crescimento económico, mais amiga do emprego, mais amiga dos trabalhadores, mais amiga dos salários mais altos. Mas é um pretexto, porque esse objetivo foi apresentado aos parceiros sociais no dia 24 de julho, está em cima da mesa negocial, há todas as condições para se conseguir atingir um acordo que possa consagrar aspectos positivos para todas as partes envolvidas. Mas é apenas um pretexto, Sr. Deputado. Como disse bem, a greve é política. A greve motiva aqueles que nunca chegarão a acordo, não querem chegar a acordo, a CGTP, e mobiliza os outros que, sinceramente, caíram na armadilha da CGTP. Eu quero responder-lhe diretamente, pensando como um trabalhador português pensa em casa. Eu respeito quem está na vida sindical, eu respeito quem tem responsabilidades sindicais. Mas vamos colocar a questão do ponto de vista do sindicalizado. Eu sou trabalhador português e estou em casa e penso, eu vou fazer greve porquê? Eu vou fazer greve porque estou a ganhar menos? Não. Eu estou a ganhar mais. Mais salário. Eu vou fazer greve porque estou a pagar mais impostos sobre o meu trabalho? Não. Eu estou a pagar menos impostos. Eu vou fazer greve porque o meu emprego está em perigo? Não. Na grandíssima maioria dos casos, o meu emprego não está em perigo. Eu vou fazer greve. Ouve-se que está. Faltam oportunidades de emprego na nossa economia? Não. Felizmente, a nossa economia está a gerar oportunidades de emprego. Eu vou fazer greve porque os meus filhos e os meus netos estão sem oportunidades? Não. Hoje há oportunidades para os meus filhos e para os meus netos. Eu olho, com pessimismo para o futuro próximo? Não, não olho. Eu vou fazer greve porquê? Porque estão a negociar leis laborais para sermos mais competitivos e mais produtivos? Não, eu devo esperar para saber se vem aí alguma coisa que efetivamente prejudica a minha vida. E vou-lhe dizer, Sr. Deputado Hugo Soares, eu, trabalhador sindicalizado, vou ler o que está hoje na mesa das negociações e concluo. Não vem aí nenhuma revolução, não vai haver nenhuma perda daquilo que são os meus direitos, vai haver a valorização da nossa economia e, portanto, vale a pena continuar a trabalhar e esta greve não faz sentido.
Luís Montenegro a tentar também tirar mérito à greve. Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, está também a acompanhar este debate. Rui, aqui o PSD a tentar descredibilizar a greve geral. Desculpa, ia de passar a palavra, mas o Hugo Soares ainda vai usar a palavra mais uma vez. Vamos ainda só escutar esta reta final. Sabe porque é que muitos desses trabalhadores vão fazer greve, Sr. Primeiro-Ministro? Eu vou-lhe responder. Porque não vão ter comboio para ir para o local de trabalho nesse dia, porque é precisamente por isso que o país vai paralisar, e é essa a intenção de quem promove esta greve, sem qualquer motivo fundamentado. Sr. Primeiro-Ministro e Srs. Deputados, de facto, quem não percebe a realidade não merece mesmo governar. O Partido Socialista nega hoje, negou sempre, de resto eu percebo, tem responsabilidades naquilo que aconteceu no país em matéria de imigração desregulada. Nós constatamos o problema e depois tem sempre esta urticária cada vez que se fala de imigração, talvez porque o Sr. Deputado José Luís Carneiro tenha sido o pai da extinção dos serviços estrangeiros e fronteiras. Só pode ser. João Luís Carneiro vai ali trocando a partes, ele está relativamente próximo de Hugo Soares. Que trazia uma percepção de insegurança, que trazia o não cumprimento de regras e, sobretudo, que não permitia que nós tratássemos as pessoas que nos procuram com humanismo e com dignidade. Olhamos para a lei dos estrangeiros, revisitámo-la, com muito esforço, com muito trabalho parlamentar, revisitámo-la e criamos alterações legislativas que hoje permite que haja regras claras para a entrada em Portugal e que se tenha acabado com o caos em que o Partido Socialista nos deixou. Primeiro ponto pilar do triângulo. Olhamos para aqueles que nos devem proteger, regular a imigração e depois da extinção atabalhoada dos serviços estrangeiros e fronteiros, criamos a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras junto da PSP para precisamente cuidar das nossas fronteiras e sabermos quem entra, como entra e por que entra. E ontem é notícia que o Conselho de Ministros fechou o triângulo da política de imigração, regulando e criando a nova lei do retorno. Queria, Sr. Primeiro-Ministro, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dar os parabéns ao Governo por ter concluído esta reforma da política de imigração em Portugal e pedia ao Sr. Primeiro-Ministro que pudesse sobre ela discorrer e, uma vez que o diploma ainda não é público, pudesse, nesta primeira ocasião, apresentar ao Parlamento aquilo que são as principais alterações e os principais objetivos do diploma ontem aprovado num Conselho de Ministros, que é o elemento final que faltava para terminarmos de uma vez por todas com o caos em que o Partido Socialista deixou a imigração em Portugal. Luís Montenegro e ali tirando notas com António Leitão Amaro, o Ministro da Presidência, que tem a pasta das migrações. Esta lei do retorno foi apresentada ontem depois do Conselho de Ministros e fecha assim este pacote geral sobre imigração, depois da lei dos estrangeiros e da lei da nacionalidade, sendo que a da nacionalidade está ainda à espera do carimbo, do visto do Tribunal Constitucional. Ontem no Conselho de Ministros, o texto da proposta de lei que oportunamente será remetida a este Parlamento e que altera o edifício jurídico relativo ao instrumento de retorno com vista a dar-lhe maior agilidade, maior capacidade de podermos ser consequentes e podermos ter, portanto, uma política que possa, por um lado, recuperar o cumprimento das regras e demonstrar que vale a pena vir para Portugal dentro da legalidade e também demonstrar que não vale a pena vir para Portugal fora dos princípios legais e que quem vier fora desses princípios terá de retornar à sua origem. Aquilo que temos hoje é uma legislação permissiva, cujas regras acabam por favorecer o abuso e acabam no fim do dia por fazer com que quem incumpre tenha o benefício do incumprimento. E, portanto, nesse caminho, que, como lembrou, começou com o fim da manifestação de interesse que tinha um efeito de chamada, hoje é claríssimo, não há ninguém que o possa contestar, depois de recuperarmos os mais de 400 mil processos pendentes, depois de alterarmos
a lei de estrangeiros, de criarmos a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, depois de alterarmos também a lei da nacionalidade, agora com maior eficácia no retorno, nós vamos, de facto, poder ter uma imigração regulada e humanista, dignificando as pessoas e as famílias que vêm para Portugal por bem, a enriquecer os nossos recursos humanos e construir os seus projetos de vida. Luís Montenegro a adiantar aqui muito pouco sobre os pormenores da lei do retorno, mas Rui Pedro Antunes a assumir esta questão da greve geral e a dizer que o GT caiu na armadilha da CGTP. Sim, é a sobre ideia que tem vindo a ser repetida nos últimos tempos, do deixa o Luís trabalhar. Luís Montenegro, na verdade, insiste nesta ideia de que não é o melhor momento para fazer uma greve, mas de facto depois ele próprio diz que o país prospera e, portanto, não é que haja grandes problemas em parar. E o que Soares centrou a sua intervenção na legitimidade de alterar a lei laboral, fazendo questão de ler os vários pontos no programa do Governo em que era referido uma maior flexibilização laboral. E, portanto, a primeira intervenção foi nesse sentido, foi de justificar o lado do Governo e tentar ir buscar os portugueses que eventualmente são contra a greve e que nesse dia verão a sua vida mais limitada e condicionada. E vamos ouvir desde já André Ventura, que vai falando sobre saúde. Com o Partido Socialista, o Governo reduz em 10%, num serviço já caótico, o apoio a exames, a medicamentos e a transporte de doentes. Sr. Primeiro-Ministro, isto não é humano. Não é humano de um Governo que diz ser humanista. Não é humano de um Governo que diz que quer resolver problemas. Deixámos pessoas 18 horas à espera, pessoas sem cirurgia e, Sr. Primeiro-Ministro, talvez o número mais vexatório do seu Governo é que aqueles senhores deixaram 1.200.000 sem médico de família. O senhor tem 1,5 milhão sem médico de família. Isso não pode acontecer. 1,5 milhão sem médico de família. 1,5 milhão. Não tem médico de família. Então qual é a história do estamos a crescer 2%, 3%, 4%? O que é que isso interessa a quem não tem médico? A quem não tem enfermeiro? A quem não tem uma consulta? A quem não consegue pôr a avó a ser tratada? A quem não consegue tratar o filho ou o sobrinho? O que é que interessa dizer que estamos a crescer 2%, 3% ou 4%? Sr. Primeiro-Ministro, atente nestes números, em vez de conversa da treta entre o PSD e o PSD. Atente nestes números, Sr. Primeiro-Ministro. A cirurgia, o tempo de espera para uma cirurgia, para lá do tempo máximo, aumentou 20%. Aumentou 20%. Eu repito, as pessoas que já estão para lá do tempo máximo à espera, o tempo máximo da lei que os senhores aprovaram, as pessoas que estão à espera, ultrapassaram 20%. E já aumentam o primeiro ano do governo da própria AD, o seu, seja há 20 meses ou há 2 anos. Aumentaram. Ou seja, passado todo este tempo, planos de contingência na saúde, planos de emergência na saúde, conversa sobre a saúde, estamos pior, com menos médicos, à espera mais tempo para podermos resolver alguma questão na área da saúde, os médicos estão a sair mais, não há enfermeiros, os auxiliares são tratados como se fossem objetos, mas as pessoas continuam sem serviços. E, portanto, aqui chegados, eu gostava de lhe perguntar francamente, se em vez de vir para aqui com números e powerpoints, porque isso já estávamos habituados do Partido Socialista, a trazer que vai crescer A e B e C, eu quero é soluções concretas. Homem, o que é que vai fazer para resolver o problema na saúde em Portugal? É isso que nós... André Ventura, líder do Chega, a falar sobre saúde e a dar o exemplo das 17 horas de espera no Hospital Amadora Sintra. Sr. Deputado André Ventura concordará que a expressão homem é um bocadinho para além do razoável. Calma, Srs. Deputados. O Soares ali com gestos a indicar que já se falava de qualquer maneira sobre esta forma como o André Ventura se dirigiu ao Primeiro-Ministro na reta final. Os trabalhos estão a ser conduzidos pelo Vice-Presidente do Parlamento, Marcos Pestrelo. O Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra para responder. Vamos à resposta de Luís Montenegro. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado André Ventura, eu percebi que o Sr. Deputado André Ventura colocou as suas questões, apresentou os seus números e depois, preventivamente, disse: mas ao Sr. Primeiro-Ministro, não me responda com números, porque
eu tenho medo que os seus números não correspondam ao retrato que eu aqui pré-anunciei. Foi mais ou menos assim. Ao Sr. Primeiro-Ministro, eu já sei que os números evidenciam que aquilo que eu estou a dizer não é verdade. Mas ao Sr. Primeiro-Ministro não diga isso, porque senão eu fico com o meu discurso sem chão. Ao Sr. Deputado André Ventura, vamos começar pelo princípio. É evidente que nós temos muitos problemas para resolver no nosso Serviço Nacional de Saúde e do nosso sistema de saúde como um todo. E é evidente que temos de resolver problemas de acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Como também é evidente que há muita coisa, mas mesmo muita, que corre bem no Serviço Nacional de Saúde. Eu até devo dizer que a grande maioria dos tratamentos, dos cuidados de saúde, correm bem no acesso e correm bem na substância. Não há dúvida nenhuma. Todos nós o sabemos por experiência própria e todos nós o sabemos pela experiência das pessoas próximas de nós. Eu não estou a desvalorizar aquilo que corre menos bem. O que eu acho é que nós não devemos perder de vista aquilo que também corre bem e que é fruto do investimento que nós fazemos e é fruto também de todo o esforço e dedicação dos profissionais de saúde, nomeadamente aqueles que prestam o serviço no SNS. Depois dizer-lhe, Sr. Deputado, que há um grande esforço que tem vindo a ser feito neste ano e 8 meses em que exercemos funções, com vista precisamente a inverter as tendências que aqui o Sr. Deputado quis anunciar. Desde logo, do ponto de vista dos tempos de espera. É sempre possível nós pegarmos num exemplo concreto de um pico de aumento de um tempo de espera específico. Claro, foi ontem. E vai acontecer hoje e vai acontecer na próxima semana. E se o Sr. Deputado quiser aproveitar esse caso concreto, vai sempre ter um exemplo para apresentar. Mas se o Sr. Deputado quiser ser sério, então tem que dizer assim: de janeiro a outubro de 2025, o Serviço Nacional de Saúde registrou uma redução global de 37% no número de dias de encerramento das urgências hospitalares. Estamos a falar do número de dias de encerramento das urgências. E depois vamos falar dos tempos de espera. Registrou uma diminuição de janeiro a agosto de 2025 de 16% do tempo de espera. Senhor Deputado, quer isto dizer que não houve picos, que não houve dias que tiveram problemas? Houve constrangimentos, há constrangimentos. Mas o que é que uma política pode visar senão a recuperação daqueles que são esses constrangimentos? Se alguém lhe for prometer que de um dia para o outro, ou mesmo de um ano para o outro, isto vai eliminar-se, Sr. Deputado, não é possível. Agora, se lhe disserem que com as medidas que estão a ser implementadas é possível uma tendência de diminuição, primeiro dos encerramentos dos serviços de urgência e depois a diminuição dos tempos de espera, isso é possível e é isso que está a acontecer. Os médicos de família, Sr. Deputado, o Sr. Deputado quis apresentar um número de utentes que não têm médico de família. Mas podia ter dito que, face àquilo que acontecia há um ano atrás, o Serviço Nacional de Saúde atribuiu médico de família a mais 305.883 utentes. O que sucede, Sr. Deputado, como o Sr. Deputado bem sabe, é que nós atribuímos a mais 305.803 utentes um médico de família, mas ingressaram no Serviço Nacional de Saúde mais 258.762 novos utentes do Serviço Nacional de Saúde. E é por isso que o número se mantém tão elevado. Nós continuamos, portanto, Sr. Deputado, a tentar reforçar os recursos humanos do SNS e continuamos também a tentar estimular novas ofertas de resposta, nomeadamente
as unidades de saúde familiar de tipo C, que estamos em fase final de incrementar as primeiras, que são uma nova oferta dos serviços de saúde geral e familiar. Luís Montenegro a responder a André Ventura, com os dados do acesso ao SNS a apontar uma descida de 37% nas urgências hospitalares fechadas. André Ventura tem ainda tempo para utilizar. Vamos ouvir mais uma intervenção do líder do Chega e também candidato presidencial. André Ventura aqui trouxe, iam tirar-lhe o chão, foi a expressão, ia ficar sem chão. Eu não costumo ficar sem chão, francamente, mas até pensei que viesse aí alguma coisa reveladora mesmo, com força. E percebi que não me respondeu a nada e, portanto, Sr. Presidente, com a sua autorização, eu vou-lhe voltar a fazer a pergunta com um sim ou não. É ou não verdade que estivemos mais de 18 horas no Amadora Sintra à espera de ser atendidos com isso? O Sr. Primeiro-Ministro respondeu-me e disse assim: ó Sr. Deputado, vai acontecer, e cito, aconteceu ontem, vai acontecer hoje e pode acontecer daqui a uma semana. O Sr. Primeiro-Ministro não pode acontecer daqui a uma semana, nem a 2, nem a 3, não pode. Ninguém neste país paga impostos por tudo e por nada, ninguém pode estar à espera 18 horas para ser atendido num hospital, ninguém. E um governo que aqui vem e diz: está tudo bem, vamos ter 18 hoje, 20 amanhã, 30 depois, é um governo que não percebe nada de saúde, não percebe nada da saúde dos portugueses, nada. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, é ou não verdade que o próprio regulador da saúde veio dizer que aquilo que criaram, que era ligar antes de si para a urgência, uma anormalidade, já agora, uma anormalidade, veio dificultar o acesso à saúde? Não foi o Chega que disse, foi o regulador da saúde que disse. É verdade ou não que diminuíram em 10% o investimento na saúde? É verdade ou não? Isto não é de conversa, é verdade ou não é verdade? É ou não verdade que estão a encerrar serviços como de neonatologia no Hospital Dona Estefânia? Uma vergonha num mundo e num país que se quer ter mais natalidade. Estão a encerrar serviços. Os médicos sabem, os enfermeiros sabem, os profissionais sabem, mais do que isso, os utentes sabem. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, pode dizer o que quiser. Eu hoje trouxe os números e tenho-os aqui para ver, se quiserem entregue-lhes, e eu vou-lhe ler. Não são notícias, deputado, estão aqui os números. Doentes a aguardar cirurgia fora dos tempos máximos aumentam 20%. Fora dos tempos máximos. Portanto, não diga que isto pode acontecer amanhã e depois. E diz mais. Já são mais de 20 mil utentes, nomeadamente em cirurgias de espera oncológica. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, isto não é brincadeira nenhuma. Não pode vir aqui e dizer: pois, mas vai acontecer amanhã e depois. Então, se acontece, é por incompetência vossa. Se acontece, é por isso. Portanto, eu gostava que nos respondesse, reconhece estes números e reconhece o fracasso do Governo na saúde, e o que é que tem para dizer, pelo menos, para lá do vai acontecer para a semana, para a outra e para a outra. Dê-nos lá pelo menos uma luz de que está aí a fazer alguma coisa e de que a Ministra da Saúde vale o salário que ganha, pelo menos. Obrigado. André Ventura a pedir soluções mais rápidas ao Governo e a tirar a Ana Paula Martins, que está aqui na bancada do Executivo e que sorriu com esta declaração do merecer o salário que recebe. O Sr. Deputado não consegue discutir este assunto com seriedade, mas eu não vou responder na mesma moeda e, portanto, vou-lhe dizer, Sr. Deputado, nós, entre janeiro e outubro de 2025, realizámos no Serviço Nacional de Saúde 605.760 cirurgias, o que equivale a mais 5,9% de cirurgias face ao mesmo período do ano passado. E, portanto, o que eu lhe posso dizer é que o serviço está com uma capacidade de resposta superior este ano do que aquela que tinha o ano passado, que já foi superior àquela que tinha tido no ano anterior. E esse caminho é o que permite que cada vez menos utentes possam ter de aguardar um tempo superior à resposta máxima que é clinicamente adequada. É exatamente o que se passa também nas cirurgias oncológicas. Hoje nós podemos dizer-lhe que só há 391 casos de cirurgias. Sim, eu vou complementar, se quiserem ouvir. Eu também queria que fossem 0, mas se os senhores quiserem ouvir... Os senhores querem ouvir ou não? Querem ouvir e querem com seriedade? Querem ouvir com seriedade? Isto porque na bancada do PS então, gritou só. Ouçam com seriedade. São 391 casos que ainda estão a aguardar agendamento por razões clínicas
por razões clínicas, não estão em condições de poderem ser agendadas as respectivas cirurgias. Não ter respeito por isto, Sr. Deputado, é mesmo... Não ter respeito por isto, Sr. Deputado, é não respeitar a condição das pessoas que se encontram nesta situação. E isso é demasiado baixo, Sr. Deputado. É demasiado baixo. É demasiado baixo. Luís Montenegro a responder a Eurico Brilhante Dias, que estava a dizer só quando Luís Montenegro referiu o número das cirurgias oncológicas que ainda aguardam para serem agendadas. Agora, assim, a dirigir-se a André Ventura. A caminhar no sentido de habilitar o Serviço Nacional de Saúde a ter mais capacidade de resposta, porque essa é a única forma de nós podermos diminuir os tempos de espera, e é esse o caminho que tem vindo a ser trilhado e que me permite responder-lhe mais uma vez dizendo-lhe: os tempos de espera estão a diminuir para o atendimento, os tempos de espera estão a diminuir para as cirurgias, o número de serviços de urgência está a diminuir face àquilo que acontecia nos períodos homólogos dos anos anteriores. Esse é o caminho. O Sr. Deputado vai continuar a preferir utilizar o caso concreto em que não houve capacidade de resposta ou a resposta não foi tão eficiente e eficaz como aquilo que era desejável. Vai ser uma discussão que vai eternizar-se ao longo de toda a legislatura. Nós vamos continuar a melhorar a resposta do Serviço Nacional de Saúde. Nós vamos continuar a demonstrar que o caminho está correto. E o Sr. Deputado vai continuar a fazer a mesma intervenção, o mesmo discurso, a mesma demagogia e não vai contribuir para resolver problema nenhum. Luís Montenegro a responder a André Ventura com a falta de seriedade do líder do Chega neste debate. André Ventura tem ainda 4 minutos por utilizar e claro que vai utilizá-los. Vamos ouvir o líder do Chega. Senhor Primeiro-Ministro, eu vou continuar a ter o mesmo discurso, o mesmo tom, a mesma indignação, a mesma fúria, enquanto o Sr. Primeiro-Ministro não resolver os problemas na saúde. É isso e é nisso que eu manterei o mesmo tom. E se o Sr. Primeiro-Ministro diz, sabemos que o deputado André Ventura vai manter o mesmo registro, então o Sr. Primeiro-Ministro está-me a dizer aqui, a mim e ao país, que não vai resolver nada na saúde e que vai deixar exatamente tudo igual. Mas vamos, Sr. Primeiro-Ministro, retroceder um pouco àquilo que disse hoje da tendência dos jovens. Então era ou não o Governo que queria descongelar as propinas para os nossos jovens universitários? Era ou não o Governo que queria aumentar as propinas? Era ou não o Governo? Era ou não o Governo que queria, num país onde os jovens já não conseguem arrendar os quartos onde estão, pagar as suas despesas de deslocação, o Governo queria aumentar ainda mais as propinas. E depois veio-se queixar de coligações negativas. Não é coligações negativas, é que não pode ter para fora uma conversa de jovens, num país em que 20% dos jovens hoje estão em condições de desemprego, mais do que na União Europeia, que a média é de 14%, 1 em cada 5 jovens portugueses não tem trabalho, 1 em cada 5, 73% ponderam emigrar até aos 24 anos, e o Sr. Primeiro-Ministro vem aqui dizer que quer aumentar propinas, e depois queixa-se que houve uma coligação negativa no Parlamento. É ou não verdade que queria aumentar propinas? E dois, se não acha hoje, olhando para o país que tem, o Sr. Primeiro-Ministro diz assim: eu não vejo motivos para uma greve geral. Talvez não, Sr. Primeiro-Ministro, mas há motivos para um descontentamento geral, e o descontentamento geral é o mal que estão a fazer aos nossos jovens, o mal enorme que estão... André Ventura, agora buscar o tema da juventude e da ambição salarial dos jovens também para ficarem em Portugal. Senhores deputados, Sr. Deputado André Ventura, não compreender que atualizar as propinas 13 euros por ano para reforçar a ação social daqueles que mais precisam é uma medida de justiça, é não compreender nada. Resposta concisa de Luís Montenegro sobre esse aumento das propinas ou o descongelamento do preço das propinas, que o Governo insiste que é um valor reduzidíssimo, residual no orçamento familiar e que é complementado pela ação social. Ainda assim continua a merecer críticas da oposição. Sr. Primeiro-Ministro, um aumento de propinas é errado no país em que estamos. É errado no país em que estamos.
É errado e dá um sinal errado aos nossos jovens. Dá o sinal errado que não os queremos cá, que os queremos fora, que não os queremos valorizar. Mas é isso que os senhores querem. Os senhores querem penalizar ainda mais os jovens. Nós queremos fazer o contrário. Nós queremos um governo para os jovens, para garantir que os jovens ficam em Portugal. Sr. Primeiro-Ministro, eu não posso terminar esta intervenção sem o confrontar com aquilo que hoje é evidente em matéria dos combustíveis e em matéria do aumento dos combustíveis. Aqui no Parlamento, o seu Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, disse que os impostos... Porque troca de apartes entre a bancada do PSD e do Chega sobre o fim ou a redução do desconto do ISP, do Imposto sobre os Combustíveis. Tem condições para continuar. Disse... Carlos, eu sei que isto dos combustíveis vos deixa nervosos porque é o Estado a dar com uma mão e a tirar com a outra. Eu sei como é que é, estão habituados a isso. Mas isso é assim. O Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Primeiro-Ministro, disse assim, pá, deixem-me falar, senão não consigo. Obrigado. Um bruá na sala, porque por norma é também a bancada do Chega a fazer ruído de fundo e agora André Ventura incomodado. O relógio está parado. Hugo Soares a rir abertamente com este incómodo de André Ventura. Não é preciso fazerem um ar indignado, que isto é alguma agitação parlamentar normal. Sim, senhores deputados. Agora é o senhor deputado que está a causar a agitação. André Ventura vai esperando pelo silêncio na sala. Marcos Pestrelo diz que há condições para continuar. E agora são os próprios deputados do Chega também a dirigirem-se aos deputados do PSD. Hugo Soares de mãos abertas a dizer que sim, que há todas as condições para prosseguir. Agora ali o Sr. Deputado André Ventura, parece que há deputados da sua bancada que não o querem deixar falar. André Ventura ri com esta nota de Marcos Pestrelo. Porque agora era ali Bruno Nunes, Rodrigo Tacha a responder às bancadas do PSD. Não é a minha bancada que não me está a deixar falar. Espera aí, Sr. Deputado. Espera um bocadinho. Muito bem, acho que estão reunidas as condições para continuar. Faz favor. Eu não sei de que é que o Parlamento se ri quando é o aumento dos combustíveis, quando é o tempo de espera na saúde. Não se deviam rir disso. Senhor Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro das Finanças disse que na proposta para o Orçamento do Estado o Executivo prevê um aumento da receita com o imposto sobre os produtos petrolíferos. No entanto, sublinho, isso deve-se a uma estimativa de que os portugueses vão ter mais dinheiro e por isso vão gastar mais combustível nos carros. Ministro das Finanças, ontem, na semana em que as contas apontavam para uma descida rara de ver nos preços da gasolina, o Governo deu o primeiro passo para acabar com o desconto no imposto sobre os produtos petrolíferos. Publicou-se ao fim da tarde de sexta-feira, 28 de novembro, com a assinatura do Ministro das Finanças e da Ministra do Ambiente, a reversão parcial das medidas adotadas há 3 anos. Significa isto que a taxa do ISP na gasolina passa de 481,26 para 497,52 e no gasóleo 337,21 para 361,60. Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro disse aqui que os preços sobre o gasóleo e a gasolina, sobre os combustíveis, iam aumentar, a receita ia aumentar porque ia haver mais consumo. Nós dissemos na altura que nos estavam a enganar e que isso não era verdade. Era porque iam acabar com um desconto que permitia que as pessoas pagassem menos nos combustíveis. Hoje sabemos a verdade. A verdade é que o Governo quis, aceitou e tolerou que aumentasse a pressão sobre os combustíveis. Os portugueses vão pagar mais dos combustíveis por culpa do... André Ventura a ficar sem tempo. Aquilo que Miranda Sarmento defendeu na altura do Orçamento de Estado é que iria reduzindo o desconto sobre o ISP à medida que o preço dos combustíveis permitisse que essa redução fosse neutra no bolso dos portugueses. Portanto, é certo, os combustíveis não descem tanto, mas há ainda assim uma descida residual, apesar do fim ou do corte desse desconto. Uma descida muito significativa do preço da gasolina e do gasóleo. Devíamos aproveitar, não refletindo isso no preço final, para recuperar um desconto que estava em vigor. Deixe-me dizer o seguinte: o preço no dia 1 de março de 2022 da gasolina era 1,92€. O preço hoje é 1,71€, menos 21 cêntimos.
O preço do gasóleo no dia 1 de março de 2022 era 1,81€. O preço do gasóleo hoje é 1,60€, menos 21 cêntimos. Nós não provocamos nenhuma subida do preço final do consumidor. Estamos a corrigir um desconto que tinha que ser corrigido sem impacto no preço final ao consumidor. É esta a justificação que a Miranda Sarmento já tinha dado por altura da discussão do Orçamento do Estado. Portanto, o imposto perde uma parte do desconto, mas o preço final mantém-se neutro, sendo certo que com o corte neste desconto podia ter descido mais do que aquilo que desceu, mas é o Governo a tentar cumprir também a diretriz da Comissão Europeia, que pede de forma definitiva o fim deste desconto. Rui Pedro Antunes, André Ventura a ir aqui à saúde, também às questões laborais e a terminar com esta questão do imposto sobre o ISP, que foi também ponto durante a discussão do Orçamento do Estado. Homem, o que é que queres que eu te diga? Olha, não, é o seguinte, Miguel, sobre esta questão, o que o André Ventura disse foi exatamente aquilo que Miranda Sarmento disse num debate que já tinha sido feito aí, que ele próprio tinha admitido que, e o Luís Montenegro também, que ia acabar com parte desse desconto, mas que ia esperar por um momento em que o próprio preço do crudo baixasse, para que não se sentisse isso no bolso dos portugueses. Portanto, é um truque que foi admitido pelo próprio Governo, não há grande novidade aí, e foi isso que aconteceu, é só André Ventura a puxar os temas que são mais populares. Do ponto de vista da saúde, também faz todo o sentido André Ventura ir a esse ponto, porque estamos a entrar numa época de grande pressão sobre o sistema de saúde por causa das gripes e é da época que isso acontece e, portanto, já sabemos que não vai haver resposta nos hospitais e nos centros de saúde e que vão existir filas de espera e, portanto, faz todo o sentido André Ventura puxar esse tema e o Luís Montenegro, claro, vai apontando com números comparativos, etc. Mas efetivamente aí André Ventura tem razão, as pessoas não se importam muito se estão 16, 17 horas à espera de um hospital, se há uma tendência positiva ou se estão ou não durante um pico e, portanto, acho que o Presidente do Chega, deputado do Chega, candidato presidencial, escolheu os temas que tinha que escolher, não foi propriamente das intervenções mais inspiradoras, mas foi aos pontos que eram naturais que fosse. Deixa-me só dizer que começou muito bem com o Eurico Brilhante Dias, Luís Montenegro a desejar-lhe bons sonhos, mas que as coisas também azedaram ali um bocadinho com a bancada do PS e, portanto, há sempre uma língua ténue entre o divertimento e o humor e de um momento para o outro zangam-se muito. E agora José Luís Carneiro a pegar também nessa questão do imposto sobre os produtos petrolíferos. Viabilizar essa proposta que permitia que esta Assembleia decidisse que em caso de aumento do imposto sobre os produtos petrolíferos, esse aumento servisse para financiar a redução do IVA dos bens alimentares. Recordo, Sr. Primeiro-Ministro, queria lembrar que este cerca de 200 milhões de euros de aumento do imposto sobre os produtos petrolíferos já permitiria baixar 2 pontos percentuais no custo do IVA sobre os bens alimentares. E por isso lhe pergunto, está disponível para que com este aumento e com aqueles que pretende fazer no futuro, trazer a este Parlamento a redução do IVA sobre o custo dos bens alimentares? Muito obrigado. José Luís Carneiro também já tinha pedido isto no Orçamento do Estado, que o dinheiro que o Estado vai encaixar com a redução desse desconto possa servir para reduzir o IVA de produtos alimentares. Na altura a proposta foi chumbada também com o apoio do Chega. Vamos à resposta de Luís Montenegro. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Deputado José Luís Carneiro, Sr. Deputado, eu tenho alguma dificuldade em responder a essa pergunta, eu vou-lhe dizer porquê. Porque, como o Sr. Deputado sabe, e foi de resto também a sua posição de fundo relativamente ao orçamento, não foi intenção do Governo que a política fiscal fosse decidida em sede orçamental. É verdade que depois o Sr. Deputado não resistiu à tentação de incumprir esse princípio na discussão da especialidade. E eu mantenho-me exatamente na mesma linha que presidiu a apresentação dessa proposta e que, no essencial, segue este princípio. A política fiscal deve ser vista como um instrumento de política económica e de justiça social. E deve ser vista não de forma casuística,
não de forma quase a andarmos aqui a leiloar propostas para ver quem agrada mais a este ou aquele setor eleitoral. É exatamente como deve acontecer com políticas como a mobilidade. Por isso, eu tive a ocasião de dizer que essa sim foi uma coligação negativa absolutamente incompreensível, mormente para partidos que querem almejar governar o país, andar aqui a discutir qual é o troço de portagem que deve ser isento e qual é o que não deve ser isento, andando aqui a discutir de forma absolutamente casuística e não sistematizada a política de mobilidade do país. Portanto, eu respondo-lhe, Sr. Deputado, eu não estou disponível para andar aqui a leiloar propostas fiscais, eu estou disponível para olhar para o edifício fiscal e poder decidir aquilo que é mais justo, aquilo que é economicamente mais viável, aquilo que é sustentável e aquilo que pode dar previsibilidade às pessoas e aos agentes económicos. E nesta ocasião, devo dizer-lhe, com as alterações que nós já efetuámos no que tem a ver com o regime do rendimento do trabalho, com as alterações que já efetuámos com o que tem a ver com o rendimento das empresas, com as alterações que já efetuámos com o que tem a ver com os impostos sobre o património, em particular estimulando a aquisição da primeira habitação para jovens até aos 35 anos, com as alterações que propomos agora ao Parlamento em sede de política de habitação. Temos muita dificuldade em poder entrar em aventuras fiscais que possam colocar em causa a sustentabilidade das nossas finanças públicas. Haverá o tempo em que, fruto dos efeitos que esta política fiscal possa trazer em termos de crescimento económico, nós poderemos tornar a olhar para o nosso edifício legislativo em termos fiscais e poderemos desagravar, mais uma vez, aquilo que são os impactos da fiscalidade na vida das pessoas, para podermos também, por via disso, dar maior qualidade de vida e estimular ainda mais o crescimento da economia. Luís Montenegro com uma resposta chapéu, sem responder diretamente à pergunta. Presidente, senhores e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, fica claro que o Sr. Primeiro-Ministro não respondeu à pergunta que lhe coloquei. Queria, contudo, lembrar ao Sr. Primeiro-Ministro que a questão não está na política fiscal. A principal questão está na falta à verdade a este Parlamento quando lhe foi perguntado se aumentava os impostos. Sr. Primeiro-Ministro, já agora, a propósito das declarações que o Sr. Primeiro-Ministro fez no fim do debate sobre o Orçamento do Estado, eu lembro ao Sr. Primeiro-Ministro, quando estava na bancada da oposição, o PSD, apresentou, quer em 2022, quer em 2024, mais de 200 propostas a este Parlamento em relação ao Orçamento do Estado e, portanto, não há autoridade moral em relação às propostas que o PS apresentou. O Sr. Primeiro-Ministro, permita-me ir a um segundo tema. Sabíamos que o Orçamento do Estado, como aliás disse o Conselho das Finanças Públicas, não tinha credibilidade nas suas contas. Eu recordo que no dia 21 de outubro, nas jornadas parlamentares do PS, disse que o saldo da Segurança Social, contrariamente ao que estava na proposta do Orçamento do Estado, não seria de apenas 90 milhões de euros, mas que andaria nas nossas contas perto dos 1.000 milhões de euros. O Sr. Ministro das Finanças deu uma entrevista pública onde disse que poderia não ser 90 milhões, poderia ser 150 a 200 milhões. Depois aqui neste Parlamento, a custo, no debate sobre o Orçamento do Estado, referiu que afinal poderia ser 400 milhões. Ora, olhamos agora para a execução orçamental de outubro e não é mesmo que o PS tinha razão e o saldo é superior a 1.000 milhões de euros. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, queria perguntar-lhe o seguinte na Casa da Democracia. Já do que o Sr. Ministro das Finanças aqui disse que o saldo seriam 400 milhões, eu pergunto, mantém o Sr. Primeiro-Ministro que o saldo da Segurança Social deste ano, em comparação com o ano anterior, é de 400 milhões, como afirmava o Governo, ou é de 1.000 milhões, como dizia o PS, ou superior a 1.000 milhões? E agora pergunto, se reconhecer que o PS estava certo nas suas contas e reconhecer que o Governo estava errado, pergunto-lhe se está
disponível para reconhecer perante as portuguesas e os portugueses que cometeu uma injustiça, também com o apoio do Chega, ao não aumentar as pensões mais baixas para os nossos pensionistas. José Luís Carneiro, aqui numa versão quase 2.0 da discussão orçamental, agora sobre o aumento extraordinário das pensões. Senhores Deputados, Sr. Deputado José Luís Carneiro, vários equívocos na sua intervenção. Para ser rápido, relativamente ao cabaz alimentar, o Sr. Deputado não desconhece que essa decisão, do ponto de vista fiscal e do ponto de vista da sua repercussão, o efeito que tem normalmente é o diferencial ficar do lado do produtor e não do lado do consumidor. Em segundo lugar, Sr. Deputado, não houve nenhum aumento do imposto dos produtos petrolíferos. O que houve foi uma diminuição do desconto que tinha um contexto que terminou, e o Sr. Deputado sabe isso melhor que ninguém, e nós não enganamos ninguém. Em terceiro lugar, Sr. Deputado, não compara o incomparável. Nos anos anteriores ao exercício de funções deste governo e que o antecedeu, que também foi presidido por mim, os orçamentos do Estado continham propostas que eram muito maiores do que aquelas que hoje contemplam a proposta de orçamento do Estado. E, portanto, era natural que as propostas de alteração incidissem sobre esse articulado. Aquilo que o Sr. Deputado fez foi uma coisa diferente. Foi enxertar na proposta do Orçamento do Estado coisas que lá não estavam. São perspectivas completamente diferentes, Sr. Deputado. Sabe, é que é preciso comparar aquilo que é comparável. E, Sr. Deputado, relativamente ao saldo da Segurança Social, nós vamos aguardar o final do ano. As contas que o Sr. Ministro das Finanças lhe transmitiu estavam corretas, isso não há dúvida nenhuma. Nós vamos aguardar o final do ano. Há uma coisa que vamos fazer e que temos feito. O saldo da Segurança Social é aplicado no Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Nós não vamos gastar o saldo da Segurança Social, não vamos gastar, não. Nem vamos gastá-lo com uma despesa permanente que não possa dar sustentabilidade ao sistema de pensões, ou, dito de outra maneira, que possa pôr em perigo essa sustentabilidade. Senhor Deputado, nós devemos todos aprender, e nós pensávamos que os senhores deputados já tinham aprendido, mas, pelos vistos, bastou passarem para os bancos da oposição e já começam a vir aqueles fantasmas do Partido Socialista do passado, do Partido Socialista que não fazia de contas, do Partido Socialista que começava a mandar dinheiro para todo lado e depois vinha a fatura para os portugueses pagarem. Não, senhores deputados, tenham calma, os senhores deputados vão ter um longo período de oposição e, portanto, pensem assim, nós vamos estar muitos anos na oposição, mas pode ser que lá mais à frente tornemos a ter a responsabilidade de governar e é bom que mesmo na oposição possamos contribuir para que as finanças públicas possam estar equilibradas a bem da vida das pessoas e a bem do futuro do país. A insistir Luís Montenegro nesta questão de o PS ter muitos anos pela frente nas bancadas da oposição e ali sorridente quando falou do saldo orçamental, como que a pronunciar que as contas finais podem ser superiores ao previsto inicialmente. Vamos ainda ouvir José Luís Carneiro. Zero respostas. Sr. Primeiro-Ministro, quanto às leis laborais, Sr. Primeiro-Ministro, vejo que há nesta sala algumas preocupações éticas e até admito algumas preocupações morais pela forma como as questões foram apresentadas. Alguém disse hoje que esta proposta de leis laborais não mobiliza, divide, mas ela é inoportuna e ela é desequilibrada. Quem o disse foi Silva Peneda, um grande social-democrata deste país. Mas já agora que os sociais-democratas genuínos estão vivos e a defender os seus valores, falo também para os democratas cristãos. Bagão Félix afirmou: esta é uma proposta que foi apresentada à bruta contra os trabalhadores.
Senhor Primeiro-Ministro, em junho, quando discutimos aqui o programa do Governo, eu lhe disse na altura, contrariamente ao que foi afirmado pela liderança parlamentar do PSD, eu disse que não tinha legitimidade política para trazer para a agenda do programa do Governo temas que não foram discutidos nem estavam no programa eleitoral, em relação às leis laborais, à saúde, aos impostos e à segurança social. Quero lembrar-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, no dia 3 de agosto, fui o primeiro líder partidário em Ancião. Estão as declarações que são consultáveis por parte de todos, a dizer que as propostas de leis laborais, elas eram um recuo civilizacional. E pergunto, porquê estas alterações quando, de facto, estamos em quase pleno emprego? Quando, afinal, fizemos alterações às leis laborais, não foi há 20 anos, foi há 2 anos atrás, com a participação ativa do PSD, que se absteve em relação à agenda para o trabalho digno. São propostas. Eu sei bem porque é que os humanistas, os democratas cristãos, os sociais-democratas que também estão no UGT estão contra esta proposta de legislação laboral. Estão contra por uma razão, é porque estas propostas ofendem os mais jovens, ofendem as mulheres, ofendem as famílias e ofendem os mais vulneráveis. O Sr. Primeiro-Ministro o que está a fazer com esta proposta é de lançar os mais jovens na precariedade, nos recibos verdes e na economia informal. Contudo, quem nos ouve lá em casa e quem nos vê, admite sempre que é necessário dar o benefício da dúvida. É preciso dar o benefício da dúvida a quem apresentou esta proposta e continua a repetir que quer, afinal, alterar estas propostas em sede de concertação social. E há mesmo os arautos do Governo que afirmam que esta proposta visa permitir à economia enfrentar o choque tecnológico, a inteligência artificial, as alterações climáticas e até a transição digital. E, portanto, aquilo que peço ao Primeiro-Ministro é que neste Parlamento explique aos deputados quais são as normas, de forma concreta, e dê-nos a delicadeza de não se refugiar em subterfúgios. Primeiro-Ministro, diga a este Parlamento quais são as normas que estão nas propostas de leis laborais que respondem e permitem à economia responder à transição digital, às alterações climáticas e à transição energética. Sr. Primeiro-Ministro, é que se não o fizer, então dá lugar a que nós consideremos de que se tratam de opções ideológicas e de um ajuste de contas com os trabalhadores. Luís Carneiro a indiciar que esta reforma laboral tem aqui um pendor ideológico e a dizer que foi o primeiro líder partidário a criticar estas propostas. Hugo Soares pede a palavra. Sr. Presidente. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra para interpelar a mesa no sentido de poder distribuir um documento. Acabamos de ouvir o Sr. Deputado José Luís Carneiro, que várias vezes repetiu que a revisão da reforma da legislação laboral não estava prevista no programa eleitoral da AD. O Sr. Deputado José Luís Carneiro nota-se claramente que vinha com frases escritas nos cartões da intervenção que fez e esqueceu-se tudo aquilo que aqui se passou. Sr. Deputado, a interpelação à mesa é uma interpelação à mesa, não é um comentário à intervenção do Sr. Deputado José Luís Carneiro. E eu termino assim que me possa... Mas o Sr. Deputado quer fazer uma interpelação à mesa... Eu gostaria, Sr. Presidente. Para distribuir um documento? Isso mesmo. Srs. Deputados, deixem lá... Com certeza que a seguir haverá outra interpelação à mesa de teor semelhante, mas o Sr. Deputado... Sr. Presidente, esteja descansado que eu não vou fazer aquilo que o Sr. Deputado André Ventura fez, que foi dizer... Vejam lá, deixem-me falar, por favor, porque isso é de gargalhada, não é vindo do Sr. Deputado André Ventura. Eu só queria distribuir, Sr. Presidente, o programa eleitoral da AD, que há pouco referi, e recomendar a leitura ao Sr. Deputado José Luís Carneiro da página 134, 135. De uma vez por todas, deixe de mentir aos portugueses. A repisar aquilo que disse no arranque da intervenção, de que a intenção de rever a lei laboral está transcrita no programa da AD e também no programa do Governo. Vamos agora à resposta de Luís Montenegro à intervenção de José Luís Carneiro sobre este pacote laboral.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado José Luís Carneiro, de facto, há uma circunstância que nos distingue muito, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, só um segundo. Senhores deputados, senhores líderes parlamentares não podem estar com esse diálogo dessa forma, que senão o Sr. Primeiro-Ministro não consegue responder à questão. Senhores deputados, muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Há uma circunstância que nos distingue muito, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem uma atitude muito passiva perante a realidade. Uma atitude que, aliás, corresponde àquilo que foi o governo do Partido Socialista durante 8 anos. De imobilismo, de deixar as coisas como elas estão, de apenas gerir o dia-a-dia e não de ter a coragem de transformar, de ter a coragem de construir, de dar um passo em frente, de ousar, de arriscar. O senhor deputado depois cai no exagero. Chamar a esta proposta um retrocesso civilizacional é um exagero, Sr. Deputado. Não lhe fica bem. Não lhe fica bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado, cai num exagero tal. Fez apelo aqui aos social-democratas, aos democratas cristãos. Ó, Sr. Deputado, o outsourcing, o banco de horas, a diminuição do período experimental, o aumento perante circunstâncias específicas ou o abuso do período dos contratos de trabalho a termo. Vá pela Europa fora, vá ver a legislação laboral dos países governados por partidos socialistas, vá ver a legislação laboral e o que é que pretende fazer o Partido Trabalhista no Reino Unido, vá ver o que é que são hoje os eixos fundamentais das políticas laborais das economias que hoje têm a responsabilidade de ser conduzidas por partidos da sua família política e diga-se lá um retrocesso civilizacional, Sr. Deputado. É um exagero, Sr. Deputado. O Sr. Deputado até pode querer, e faz muito bem, discutir na mesa da negociação, até parlamentar, a solução em concreto para estas questões, porque são estas as questões que estão lá. São estas as questões que estão lá. O Sr. Deputado defende uma economia dinâmica sem outsourcing. É isso que o Sr. Deputado defende. O Sr. Deputado junta-se ao Partido Comunista e diz: não queremos outsourcing, não queremos a especialização da oferta de serviços na economia. O Sr. Deputado ignora que o Banco de Horas favorece a relação do trabalhador com a empresa. Ó, Sr. Deputado, onde é que o Sr. Ficar sem tempo a Luís Montenegro nesta resposta a José Luís Carneiro, aqui também a tentar explicar que o que o Governo quer fazer é adaptar a lei laboral às exigências da atualidade e que um pouco por toda a Europa os vários governos têm feito isso, incluindo governos da área política do Partido Socialista. Vamos ouvir ainda José Luís Carneiro. Senhores deputados, sejamos claros, Sr. Primeiro-Ministro, para os jovens que nos estão a ouvir lá em casa. As propostas que apresentaram aumenta a precariedade e lança os jovens nos recibos verdes. Pergunto já agora, então, o que se entende por despedimentos em justa causa e a não obrigatoriedade da reintegração do trabalhador despedido sem justa causa? O que é que se considera de deixar de penalizar o trabalho não declarado? São medidas de natureza imoral que não podemos aceitar, Sr. Primeiro-Ministro. Posso concluir, Sr. Primeiro-Ministro, que não respondeu a nenhuma das 3 questões que lhe formulei. Posso concluir ainda que faltou à palavra dada a este Parlamento. Posso concluir ainda pela fragilidade das contas do orçamento. José Luís Carneiro a ficar sem tempo, mas a apontar aqui algumas das linhas vermelhas que existem nesta reforma laboral, com Rui Pedro Antunes. Aqui Luís Montenegro a defender que é apenas uma adaptação aos tempos modernos, mas o que é certo é que para o PS há aqui uma tentativa de reverter aquilo que o PS fez nos últimos anos. Sim, Miguel, precisamente aqui é o típico debate ideológico, ou seja,
Parece que estamos a ver, o Luís Montenegro fala disto como se estivéssemos a ver os tempos modernos do Charlie Chaplin com toda a revolução a acontecer e sendo necessário mexer no mercado de trabalho. E aqui é um choque ideológico total, porque o PS está obviamente do lado da não mexida de direitos que estão adquiridos e Luís Montenegro utilizar esse argumento, embora eu acho que o Partido Trabalhista de Keir Starmer não tem muito a ver com este Partido Socialista. Se calhar já nem a terceira via, talvez a terceira via Tony Blair tivesse a ver, mas há de facto aqui um confronto a nível de ideologia, não é? Porque Luís Montenegro, eu acho que esta posição do governo até é moderada face àquilo que no seu íntimo este governo desejaria para mudanças na legislação laboral. Não estou a dizer que é um governo absolutamente neoliberal, nem nada disso. Isso poderá ser um dia, eventualmente, quando Pedro Passos Coelho voltar a ser Primeiro-Ministro, se conseguir. Ou até a Iniciativa Liberal exigir isso por fazer parte de uma maioria do governo, mas neste em particular o que Luís Montenegro quer é flexibilizar e facilitar aquilo que é o trabalho e os despedimentos e também as contratações, e é acima de tudo isso, não passa essencialmente por uma adaptação ao tempo moderno, no sentido que é a inteligência artificial ou que é os desafios tecnológicos. Não é essa a base principal. A base principal é tornar a economia mais flexível e o emprego mais flexível, e isso é óbvio, e também é óbvio que o governo defende isso e que o Partido Socialista obviamente está no lado oposto. E vamos ouvir agora a líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, que aponta a excessiva burocracia no Estado. A burocracia está a travar o país, o que dizer de um governo em que 3 ministros levam mais de um mês para conseguir articular 3 assinaturas no âmbito de uma reforma que se diz essencial. Não deixa de ser irónico que o mesmo ministro que denuncia as camadas de burocracia seja membro de um executivo que nem sequer consegue ultrapassar a primeira camada de burocracia, que é ir ali à porta do gabinete ao lado. Sr. Primeiro-Ministro, acha que um governo que demora um mês para ter 3 assinaturas está a funcionar bem? E diga-me sinceramente se acha que um governo que tem estas características vai ser capaz de reformar o Estado. E se este episódio das 3 assinaturas em 3 ministérios mostra bem que o seu governo se perde na própria burocracia, o que dizer então daquilo que descobrimos quando analisamos a máquina que este governo decidiu montar? Falo dos 89 grupos de trabalho que criou, conseguindo mesmo ultrapassar o governo de António Costa. Isto é factual, objetivo, incontornável, está no Diário da República. Se o governo socialista recorria demasiadas vezes a este instrumento, o seu transformou-o num modo de funcionamento permanente. Mas o problema não é apenas o número, é a natureza destes grupos, porque quando se olha com rigor técnico para estas estruturas, percebe-se imediatamente que muitos destes grupos de trabalho não têm qualquer razão de existir, porque estão a duplicar funções já desempenhadas por organismos públicos especializados. Por exemplo, foram criados grupos de trabalho para avaliar índices e indicadores de desempenho, avaliar regras de acesso aos serviços de saúde, avaliar critérios de prioridade cirúrgica, entre outros. Mas estas são as funções diárias da ACSS, do SIGIC, da Direção-Geral de Saúde, da Direção Executiva do SNS, entre outras. Estes organismos existem para isso, fazem isto todos os anos, têm equipas para isto. Mas não acaba aqui. Grupos de trabalho para políticas da juventude, temos o IPDJ, a Secretaria de Estado da Juventude e o Observatório Permanente da Juventude, entre inúmeros outros organismos só sobre juventude. Grupo de trabalho para reforçar a governação dos riscos do património cultural, quando essa é exatamente a missão da Direção-Geral do Património Cultural. Criaram um grupo para implementar parte da estratégia digital, mas essa é a missão da Agência para a Modernização Administrativa e das equipas digitais dos próprios ministérios. Criaram um grupo de trabalho para a ciência, quando temos a FCT, a Direção-Geral das Estatísticas de Educação e Ciência, a Direção-Geral do Ensino Superior. Há um grupo para estudar e propor políticas de inteligência artificial na educação, quando existe a Direção-Geral de Educação, a Agência para a Modernização e a FCT. Grupos para desenhar planos educativos, quando temos a Direção-Geral de Educação. Grupos para avaliar conservação de dados na saúde, quando temos Comissão Nacional de Proteção de Dados, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Direção-Geral de Saúde.
Bem, podia continuar por aqui fora, o que não faltam é exemplos tão gritantes como criar um grupo para escolher a representação de Portugal na Bienal de Veneza, função da Direção-Geral das Artes. Ou seja, juventude, educação, saúde, ambiente, património, cultura, segurança social, entre outros, são criados grupos de trabalho para acompanhar, monitorizar, avaliar, identificar necessidades, definir orientações. Em todos estes setores existem direções gerais, institutos públicos, agências reguladoras, unidades técnicas, inspeções e organismos especializados que já desempenham estas funções como atividade permanente. Sr. Primeiro-Ministro, o que esta breve análise demonstra é simples, mas grave. O seu governo está a criar estruturas paralelas que não acrescentam capacidade. São grupos redundantes que substituem competências que já existem e repetem tarefas que os organismos especializados já desempenham diariamente. Não resolvem problemas, não aceleram decisões, pelo contrário, consomem tempo, confundem responsabilidades, adiam soluções e consomem, obviamente, recursos. A verdade é que há anos que os portugueses exigem soluções e há anos que lhes respondem com grupos de trabalho. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, as perguntas impõem-se. Se o Estado tem organismos especializados, por que motivo o seu Governo cria tantos grupos de trabalho? É porque os serviços não funcionam? Então, se não funcionam, se calhar a reforma do Estado devia começar por aqui. E se funcionam, então porquê é que estão a ser ignorados? Muito obrigado, Mariana Leitão, aqui Sr. Primeiro-Ministro. Pegar nas questões sobre o excesso de grupos de trabalho e às vezes a duplicação também de competências desses vários grupos de trabalho e aquele caso da demora para 3 ministros assinarem a nomeação de 3 consultores. Vamos ouvir a resposta de Luís Montenegro. Duas questões que no fundo abordou. A primeira relativamente ao crescimento da economia, onde basicamente nós estamos de acordo. Efetivamente, o objetivo é atingir uma taxa de crescimento económico superior àquele que está hoje em perspectiva, mas para o conseguirmos é preciso decidir transformações, reformas e esperar o seu resultado. É por isso que nós temos insistido na necessidade, até aproveitando o bom momento financeiro, económico, social e político, em termos de estabilidade pelo qual estamos a passar, para precisamente promover essas transformações, robustecer a nossa competitividade, fortalecer a nossa produtividade e podermos atingir o crescimento da economia que pode sustentar melhores salários e que pode sustentar também uma administração pública mais eficiente. E, portanto, um Estado social que atribua uma capacidade de resposta aos cidadãos e às empresas mais eficaz. A senhora deputada sabe, por isso, que quando nos abalançamos à proposta eleitoral que mencionou e na qual nós perspectivávamos estas taxas de crescimento económico, era precisamente pelo efeito das políticas que estamos a incrementar. E é isso que nós queremos atingir. E esperemos que no próximo ano, quando apresentarmos a nova proposta de Orçamento de Estado, já possamos corrigir precisamente o nosso quadro macroeconómico por via precisamente da inserção daquilo que possam ser os resultados das medidas que temos, entretanto, tomado. Depois dizer-lhe, senhora deputada, sobre a questão que coloca no âmbito da reforma do Estado, no âmbito do processo de simplificação, de digitalização, de ganho de eficiência da administração pública e da eventual incongruência que isso possa ter com os grupos de trabalho que elencou, eu não posso deixar de registrar o seguinte. Eu não tenho conhecimento agora concreto dos 89 casos que a senhora deputada aludiu e que estiveram, de resto, na base de uma notícia de há alguns dias atrás. Mas registrei aqueles que mencionou. E é curioso, aqueles que mencionou foram basicamente grupos de trabalho que congregavam serviços da administração, juntando-os com tarefas temporárias, concretas, específicas, de articulação de missões específicas para serem cumpridas, para esses grupos serem extintos e para precisamente se terem ganhos de eficiência com vista ao futuro. Ou seja,
Estes grupos de trabalho são eles próprios instrumentais do processo de transformação da administração, correspondentes, de resto, a uma perspectiva que essa sim já está em execução, que é a diminuição de estruturas permanentes na administração pública e a diminuição de cargos dirigentes permanentes na administração pública. Isso está em execução. Há vários ministérios onde isso já aconteceu, olhe, desde logo no Ministério das Finanças, desde logo no Ministério da Educação, agora recentemente no Ministério da Segurança Social, e estamos a fazê-lo, enfim, na própria gestão central do Governo, que foi aliás o primeiro, e estamos a fazê-lo em todas as áreas da governação. Senhora deputada, evidentemente que quando há uma transição de força dominante da governação, como aconteceu há 1 ano e 8 meses atrás, é preciso proceder a alterações e é preciso também, apesar de toda a preparação subjacente à proposta eleitoral que esteve na base dessa mudança, é preciso depois implementar as várias decisões. Eu não estou com isto a dizer que todos os grupos de trabalho têm esta configuração, mas devo dizer-lhe que todos aqueles que mencionou, eu pude verificar neles exatamente esta ideia. A ideia de acelerar, a ideia de articular, a ideia de agilizar e corresponde a uma orientação que eu próprio dei. Eu vou-lhe dizer, eu tenho dito ao Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, para além do encurtamento dos prazos de decisão da administração, para além da consagração na lei de que o não cumprimento dos prazos de resposta da administração tem de corresponder a uma decisão tácita da administração, tem de ser assim. Os cidadãos e as instituições e as empresas têm de ter uma resposta e, na falta dela, tem de haver uma consequência para a falta de resposta. Para além disso, nós não podemos ter um sistema onde os vários departamentos do Estado, para darem uma resposta final, ficam à espera do parecer uns dos outros. Eu prefiro que eles se sentem na mesma mesa e possam conformar uma resposta conjunta. Se estes grupos de trabalho, ou uma grande parte deles, foram criados para que estas respostas possam ser concertadas, conformadas e mais rápidas por isso, senhora deputada, talvez tenha sido mesmo uma boa decisão. Eu vou mesmo dizer, foram seguramente uma boa decisão e às vezes o primeiro impacto de uma notícia leva-nos a tirar uma conclusão, mas a conclusão pode ter sido precipitada. Talvez a conclusão de que estes grupos de trabalho possam ter servido para adiar decisões seja manifestamente precipitada face àquilo que efetivamente aconteceu. Luís Montenegro a defender a importância destes grupos de trabalho e a dizer que tem como objetivo geral a redução de estruturas intermédias do Estado e, portanto, agilizar processos. Mariana Leitão tem ainda 30 segundos. Articular, acelerar, modernizar. Portanto, na prática, os institutos que já existem não fazem isso, é preciso ter grupos de trabalho para o fazerem. É um bocadinho estranho. Além de que, quanto é que esses grupos de trabalho, então, já que diz que fizeram essas coisas todas, pouparam ao Estado, em reforma, considerando a reforma do Estado, que é suposto serem feita, e acabou de dizer que é para isso também que serviam. Ainda a questão deixada por Mariana Leitão, líder da Iniciativa Liberal. O Governo já não tem tempo para responder. Rui Pedro Antunes, os liberais insistirem aqui nesta questão da desburocratização do Estado e também da eficiência deste novo cargo que é o de Ministro da Reforma do Estado. Sim, eu creio que isto lá está, é o core da Iniciativa Liberal, não é? A redução do peso do Estado. E, na verdade, a Iniciativa Liberal não queria só a reforma do Estado, queria que o Estado se reformasse, se fosse possível, e portanto reduzir o Estado ao mínimo, mas naturalmente que é contraditório a criação de novas estruturas quando o objetivo é reduzir, e portanto o Primeiro-Ministro explica muito bem que quando há desmultiplicação de estruturas há uma poupança nisso, ou de facto a Iniciativa Liberal tem razão para ir cavalgando estas matérias. Deixa-me só dizer que eu também não tenho dúvidas nenhumas com algumas fusões que têm sido anunciadas em diversos setores e com esse trabalho de ministério a ministério que está a ser feito, principalmente na Administração Central do Estado, que, sei lá, daqui a alguns meses ou daqui a um ano, o Ministro Gonçalo Matias possa, em conjunto com o Luís Montenegro, juntar-se e dizer reduzimos 100, 200, 300 organismos do Estado e X cargos de dirigentes da administração pública. Acho que isto só pode ser feito com uma redução efetiva e com poupança, com o maior custo, que são muitas vezes os recursos humanos,
com um sistema em que, como já existiu, já esteve em vigor até, começou ainda no tempo de José Sócrates, ainda antes da Troika, um sistema em que para cada saída não há uma entrada na função pública direta, ou seja, para não haver despedimentos, mas haver um maior controle e uma redução também daquilo que são os recursos humanos na função pública, porque senão o Estado também não encolhe. Pode-se poupar aqui e ali com edifícios e com algumas despesas gerais, mas sem poupar recursos humanos não há uma poupança efetiva nem uma reforma efetiva da estrutura do Estado. Vamos ouvir agora Isabel Mendes Lopes, líder parlamentar do LIVRE. Ora, anacrónica é a proposta do Governo que, em vez de aproveitar aquilo que é a inovação tecnológica ao nosso dispor para trazer verdadeiramente o trabalho para o século XXI e reforçar a nossa qualidade de vida, faz exatamente o contrário e recua nos direitos dos trabalhadores. Foi o Governo, com este documento inoportuno e com esta atitude arrogante e incompreensível, que levou à marcação desta greve. E não mostra sinais de recuo nesta arrogância. O que hoje aqui foi dito é de uma desconsideração total pelas centrais sindicais, pela própria UGT, com quem o Sr. Primeiro-Ministro, em teoria, estará a negociar, e eu esperava que estivesse a negociar de boa fé. Uma desconsideração total pelos trabalhadores sociais-democratas que votaram a favor da greve geral. Sr. Primeiro-Ministro, a bem da estabilidade, de uma legislação laboral que seja consistente no tempo, eu deixo-lhe uma proposta, deixo-lhe um desafio, que deite fora este anteprojeto do Trabalho 21 e que recomece ouvindo verdadeiramente os sindicatos, as empresas, os trabalhadores, as famílias e também a comunidade científica. Muito obrigada. Isabel Mendes Lopes a pedir ao Governo para deitar fora esta proposta de revisão laboral, o mesmo também já foi pedido pelo PCP, por Paulo Raimundo, que deverá insistir nisso também daqui a pouco, mas vamos agora à resposta do Primeiro-Ministro. Mendes Lopes, eu agradeço profundamente a sua pergunta e os termos em que a formulou. E vou explicar porquê. A senhora deputada conseguiu acusar o Governo e acusar-me a mim de arrogância e de desconsideração. E depois conclui, retira a sua proposta. Sinceramente, eu acho que é o cúmulo da arrogância. Quer dizer, a senhora deputada diz ao Governo, os senhores não têm o direito de apresentar uma proposta de alteração à legislação laboral. Isso é que é arrogância pura e dura, senhora deputada. Desculpe, mas não há outra maneira de eu poder adjetivar aquilo que é a sua posição. Repare, nós apresentámos uma proposta de forma transparente. Podíamos apresentar princípios de reforma, mas nós apresentámos uma proposta com articulado, que não está fechado. Apresentámos no dia 27 de julho. Ela está na posse de todos os parceiros sociais. Nós já mostramos abertura para poder negociar os termos de todos os artigos que estão, e são mais de 100, em cima da mesa. Isso não nos inibe de nós defendermos a nossa posição. Isso não nos inibe de nós defendermos aquilo que é a razão de ser de cada uma das propostas. E não, senhora deputada, nós não queremos aumentar a precariedade. E não, senhora deputada, nós não queremos prejudicar os trabalhadores nos seus horários de trabalho. E não, senhora deputada, nós não queremos prejudicar as políticas de parentalidade. Não, senhora deputada, nós queremos uma economia competitiva que favoreça os trabalhadores, que favoreça as empresas como um todo e que possa consubstanciar um aumento de qualidade de vida no nosso país. É isso que nós queremos. A senhora deputada tem o direito de discordar e de até entender que aquilo que nós queremos não se alcança por esta via. Agora, a sua postura é diferente. É dizer, o senhor é arrogante por querer ir por este caminho. O caminho é o senhor não ter proposta nenhuma. Isso não. Isso é uma postura de grande abertura. Isso é uma postura de grande tolerância democrática. De facto, senhora deputada, nós durante anos assistimos a esta, desculpe-me dizer-lhe com esta franqueza, esta hipocrisia política que é aqueles que são tolerantes apresentam as suas ideias, colocam as suas ideias em cima da mesa, estão disponíveis para negociar, com certeza também para as defender, com a sua convicção, são considerados os arrogantes. Os outros que dizem as vossas ideias não prestam, deitem-nas no caixote do lixo, esses são os ícones da tolerância democrática. Senhora deputada, estamos conversados. Luís Montenegro a responder ao LIVRE, com as diferenças ideológicas que os separam naturalmente, essa resposta fica também mais facilitada. Vamos ainda a mais uma intervenção da líder parlamentar do LIVRE. Legitimidade para apresentar uma proposta. Estou a dizer é que esta proposta, sim, é arrogante, e arrogância é dizer que há traves mestras onde não se pode mexer.
e vir dizer que não aumenta a precariedade quando os prazos dos contratos aumentam, quando retoma o banco de horas individual, quando é possível despedir a equipa de informática e depois ir ao mercado contratar os serviços que na verdade a empresa precisa. Isso é aumentar a precariedade, Sr. Primeiro-Ministro. E não perceber a agitação que o Governo trouxe para a rua com a apresentação desta proposta, isso é que é arrogância, Sr. Primeiro-Ministro. E o que eu lhe peço, enquanto Primeiro-Ministro deste país, é que garanta estabilidade no país. E a estabilidade faz-se com uma consistência de leis que perdurem no tempo. Não é o caso com este anteprojeto que o Sr. Primeiro-Ministro apresenta. Mas eu queria falar de outro tipo de instabilidade. E que é relacionada com a habitação, porque não há maior instabilidade da nossa vida do que nós não sabermos onde é que conseguimos viver, não sabemos quanto tempo é que conseguimos aguentar a nossa casa, do que termos de viver longe por causa do preço das casas. Sr. Primeiro-Ministro, a emergência na habitação não é nova, mas o seu Governo teima em não a resolver. E o Sr. Primeiro-Ministro já sabe o que eu lhe vou perguntar, porque eu pergunto-lhe sempre que nós debatemos. E a resposta é sempre a mesma, estamos a regulamentar, mas a verdade é que ainda não está regulamentado. Sr. Primeiro-Ministro, onde é que está o Fundo de Emergência para a Habitação? Há ano e meio que mais de 100 milhões de euros, 100 milhões de euros anuais podiam estar a ser usados para ajudar pessoas a não perder as suas casas. Neste país, onde há crianças que são retiradas às suas famílias porque não têm casa, isto é inadmissível, não pode ser. Por isso, a minha pergunta muito direta é quando é que vai efetivar o Fundo de Emergência para a Habitação? E sobre a habitação, o Sr. Primeiro-Ministro também vai-me responder que acabaram de aprovar um pacote de habitação e que esse pacote virá ao Parlamento e que teremos a oportunidade de o aprovar também rapidamente. Mas é mais uma vez uma autorização legislativa, o que implica na prática que o Governo abdica do diálogo com o Parlamento e não quer alterações na especialidade. Mas mais grave do que isto é o absoluto desligamento da realidade e das pessoas do país. O Governo insiste em dar benefícios fiscais a senhorios que arrendem casas até aos preços moderados de até 2.300 euros e o Sr. Primeiro-Ministro vai-lhe dizer, Sra. Deputada, é até 2.300 euros. Mas o número está lá. E, portanto, quer dizer que o Governo considera uma renda moderada de 2.300 euros e que quem cobra uma renda destas deve ter benefícios fiscais. Como é que com estes pressupostos julga que o preço das casas vai baixar? Não vai, Sr. Primeiro-Ministro. E aqui a responsabilidade é do seu Governo. Muito obrigado, Sra. Deputada. José Mendes Lopes, também irá à questão da habitação, a que o LIVRE tem pedido desde há algum tempo. Esta questão do Fundo de Emergência para a Habitação foi pedido também durante o debate do Orçamento do Estado. Deputada Isabel Mendes Lopes, ainda relativamente às leis laborais, eu reitero aquilo que disse, nós temos uma visão distinta, nós não entendemos, por exemplo, no caso do outsourcing, que isso revele precariedade, porque o outsourcing é exercido com relações laborais permanentes por profissionais. Há aqui um equívoco completo. Senhora Deputada, nós estamos preocupados, já agora ainda não tinha respondido a essa parte, nós estamos preocupados com os jovens. Os jovens têm 3 vezes mais precariedade que os restantes trabalhadores, têm 3 vezes mais desemprego que os restantes trabalhadores. Está provado que as regras atuais não surtiram o efeito para as quais foram desenhadas. Senhores Deputados, nós temos de ter a coragem de ir noutro sentido e tentar soluções diferentes. Depois, Senhora Deputada, sobre as questões da habitação. Deixe-me dizer-lhe que, para não me esquecer, é verdade, nós já temos trocado impressões noutros debates sobre o Fundo de Emergência proposto de resto pelo LIVRE. Ele está em circuito legislativo. Nós temos um terceiro pacote de medidas que no primeiro trimestre do próximo ano será decidido e, portanto, anunciado. Dele figurarão novos instrumentos jurídicos, nomeadamente no âmbito do arrendamento urbano, no âmbito das heranças indivisas e também a criação deste Fundo de Emergência de Habitação. Devo dizer que, como sabem, nós herdámos isso de uma legislatura anterior àquela em que iniciámos funções e, enfim, estamos a trabalhar em cima de um contexto que não era aquele que foi escolhido por nós. Quanto à questão que coloca do arrendamento, eu vou insistir no argumento que já tenho também utilizado nos debates que tenho consigo com a Sra. Deputada. Sra. Deputada, nós estamos a trabalhar para aumentar a oferta no mercado de arrendamento em todos os contextos. Nos contextos onde o preço de mercado tem
uma mediana mais baixa, mas também no preço do mercado, onde o contexto da mediana é mais elevado, nomeadamente nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E isso tem que contemplar um intervalo de renda que seja suscetível de poder integrar todas as famílias que têm carências habitacionais. É o que acontece com este intervalo que nós decidimos. Luís Montenegro a responder a Isabel Mendes Lopes. Aqui a Rui Pedro Antunes também críticas fortes do LIVRE à reforma laboral. Outra coisa não era de esperar a pedir para que o Governo mande fora esta proposta. Miguel, só há um problema aí, é que a AD só no Distrito de Lisboa, ou se quiser só no do Porto, teve mais votos do que o LIVRE no país inteiro. Portanto, em termos de legitimidade, claro, o LIVRE pode dizer que é contra, mas mandar o partido mais votado retirar a proposta, ainda por cima quando a linha de argumentação da AD tem sido neste debate todo a ler os pontos em que tinha isto, quer no programa de governo, quer no programa eleitoral, fica um bocadinho estranho, não é? Daí que Luís Montenegro tenha utilizado o argumento como da arrogância, creio eu. E ainda para insistir neste tema, agora o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo. Incluindo no Estado, sabe qual é a percentagem hoje de vínculos precários nos novos contratos feitos? E já agora, sabe qual é o número de trabalhadores, em particular mulheres, que já hoje trabalham com horários desregulados, vidas desreguladas à noite, trabalho noturno, por turnos, ao sábado, ao domingo, aos feriados? Fica às perguntas, Sr. Primeiro-Ministro. Paulo Raimundo a começar pelas questões do outsourcing e também da conciliação entre o trabalho e a vida pessoal. Vamos à resposta de Luís Montenegro. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo. O Sr. Deputado Paulo Raimundo quer com isso significar que é preciso alterar a lei laboral, é isso? E a resposta provocatória de Luís Montenegro. Sr. Deputado Paulo Raimundo. Senhor Presidente, muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, essa foi uma boa manobra, quase me apanhava aqui na manobra. Eu registro o elemento. O Sr. Primeiro-Ministro não sabe ou não quer dizer qual é o número da precariedade hoje em Portugal? 30%. 30% de contratos precários. Gente que vive no arame todos os dias. Gente que vive vida instável. Gente que vive apertada. Gente que não tem condições de poder aceder a uma habitação. 2.700.000 trabalhadores que trabalham em horários desregulados, sem tempo para si, sem tempo para a sua família. É esta a realidade. E é perante esta realidade que a sua base, a sua proposta, não é só a sua, convenhamos, a sua, a do Chega, do CDS Iniciativa Liberal, a mando do patronato, a sua proposta de alteração à lei laboral não é mais do que ainda mais precariedade, mais banco de horas, mais desregulação dos horários da vida de quem trabalha, mais pressão sobre os salários, despedimentos sem justa causa. É isto que está em cima da mesa. E, portanto, a sua lei, a sua proposta não vai resolver nenhum dos problemas que nos confrontamos hoje, vai aumentá-los em tudo. Porque hoje nenhum jovem está impedido de nada se tiver um contrato permanente. Se tiver um contrato precário, isso impede-o de muita coisa, desde logo poder aceder à habitação. É este o seu conceito de modernidade? É este os seus tempos modernos? Paulo Raimundo, insistir nesta questão da precariedade, sobretudo entre os mais jovens. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Paulo Raimundo. Eu devo dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado, o Sr. Deputado não conseguirá fazer uma discussão séria na base desse preconceito. Eu vou-lhe dizer porquê, Sr. Deputado. Porque, evidentemente, que nós, com uma economia competitiva, teremos sempre trabalho por turnos, teremos sempre horários de trabalho diferenciados, teremos sempre mesmo, eu não vou chamar-lhe trabalho precário, mas trabalhadores até que tenham interesse em não ter vínculos permanentes em termos de trabalho. Quais? Eu vou-lhe dizer, Sr. Deputado, olhe, eu enquanto percorri o país, estive em algumas empresas tecnológicas onde jovens engenheiros informáticos, nomeadamente, faziam questão de não assinar vínculos permanentes e onde o problema era as entidades empregadoras queixarem-se precisamente disso, porque queriam assinar contratos permanentes com aqueles jovens, mas eles não queriam. Porquê? Porque o nível de procura era de tal maneira que os jovens queriam sentir-se livres para saltar de empresa em empresa, legitimamente, procurando melhores ofertas de emprego, procurando melhores ofertas em termos de progressão de carreira,
procurando outras oportunidades. Senhor Deputado, isto é só para lhe dizer que cada contexto é o seu contexto. O legislador tem de olhar para o panorama económico e social e tem de legislar de forma geral e abstrata, tentando precaver aquilo que é necessário para que, simultaneamente, as pessoas tenham mais segurança, mais previsibilidade e a economia tenha mais capacidade de gerar valor, de ser competitiva, de ser produtiva. É nesse justo equilíbrio que ganha a sociedade, é nesse justo equilíbrio que ganha a empresa. E ganha a empresa quando? Quando ganha a entidade empregadora, quando ganha o trabalhador, quando ganha o comércio, quando ganha o fornecedor, quando ganha o cliente. É isto que gera uma economia competitiva que, com o seu valor, pratica depois a justiça social. Luís Montenegro aqui a tentar contrapor os benefícios desta reforma laboral face àquilo que a esquerda, e neste caso o PCP, tem dito. Continua Paulo Raimundo. Que impeça alguém que está com um contrato permanente, efetivo de uma empresa, poder mudar de emprego. Diga-me lá qual é esse artigo da lei. E Paulo Raimundo dizer que esta questão da liberdade laboral não é assim como o Primeiro-Ministro está a pintar. Mariana Mortágua, atrás de Paulo Raimundo, vai também dirigindo algumas palavras ao chefe do Governo. Senhoras e senhores deputados, senhor deputado Paulo Raimundo, eu vou-lhe dizer uma coisa. Nós queremos uma relação de trabalho que favoreça a estabilidade, a previsibilidade do trabalhador e favoreça a competitividade e a produtividade da economia. Estamos disponíveis para discutir as alterações que propomos e aquelas que o senhor tiver para apresentar, que o senhor deputado tiver para apresentar. Não vou entrar na discussão casuística, mas estamos disponíveis para ela quando chegarmos aqui à Assembleia da República. Mas vou ter que empurrar para uma fase mais à frente, isto porque o projeto para já está na concertação social, mas há de chegar aqui ao Parlamento. A figura, não quero abusar, mas eu voltava a perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro qual é o artigo que impõe que alguém que tem contrato permanente, que está efetivo, está impedido de mudar de trabalho quando quiser. Paulo Raimundo agora a ouvir aplausos também na bancada do Partido Socialista. Obrigado. Com esta insistência. Sr. Primeiro-Ministro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo, sou conhecedor de todo o normativo do Código de Trabalho, sou conhecedor, quer das obrigações do trabalhador, quer das obrigações das entidades empregadoras e, portanto, Sr. Deputado, eu não sei o que é que quer mais. O que eu quero é uma legislação laboral que dê a oportunidade de sermos mais competitivos, produtivos e queremos mais valor. Não é isso que o Sr. Deputado quer? Sr. Deputado Paulo Raimundo. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, não há nenhum artigo, em nenhuma lei, que impeça um trabalhador efetivo, um trabalhador com segurança, se quiser, tem a liberdade toda para se despedir e para ir trabalhar para onde entender. Tem toda a liberdade para se despedir e não tem consequência nenhuma. Não tem consequência nenhuma. Esta é a diferença. Esta é a diferença entre a lei atual e aquilo que os senhores querem impor. Os senhores querem impor, diria assim, a americana. Estás despedido e escusas de cá voltar amanhã. É isto que querem impor para todos, em particular para os jovens e para as mulheres. É esta a realidade. E é por isso, Sr. Primeiro-Ministro, e é por isso, os trabalhadores não são números. Os trabalhadores não são peças e não são peças descartáveis. Não são peças descartáveis. E não menospreza a força de quem trabalha. Essa força que põe o país a funcionar. Essa força que carrega o país às costas. Essa força que cria a riqueza. É essa força que todos os dias está a construir a derrota do vosso pacote laboral. E assim vai ser. E pode ter a certeza. E vai contar com isso. Quanto mais conhece o conteúdo, mais razões há para o combate. Mais razões há para uma grande greve geral que ponha o caminho que se impõe, salários, dignidade, respeito por quem trabalha, tempo para viver, para desenvolver o país, a economia e para dar força também às micro, pequenas e médias empresas. Paulo Raimundo aqui com este apelo à participação na greve geral, com as críticas ao pacote laboral, a dizer que é uma americanização do mercado de trabalho em Portugal. Luís Montenegro tem ainda tempo para uma resposta. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo, como sabe, a liberdade do trabalhador
tem consequências, o exercício dessa liberdade tem consequências em termos de aviso prévio, em termos de cláusulas de não concorrência. Sr. Deputado, até em termos de indemnizações compensatórias, tudo isso depende da relação em concreto, das cláusulas gerais e até dos contratos que possam ter sido subscritos. Mas, Sr. Deputado, eu não vou estar a discutir isso consigo. Vou apenas dizer-lhe uma coisa. O tom com que acabou a sua intervenção e a forma como encara esta discussão estão datados e revelam precisamente a circunstância de alguém que não está a olhar para o futuro, não está a olhar para o progresso, não está a olhar para construir, está a olhar para manter tudo na mesma. Obrigado, Sr. Luís Montenegro, na resposta a Paulo Raimundo, aqui Rui Pedro Antunes, há este apelo também à participação na greve que o PCP quer transportar para as ruas, para além do debate aqui dentro. Sim, é o habitat natural do PCP, é natural que esteja ao lado da greve. Eu acho que aqui o PCP conseguiu ter uma coisa com maior eficácia do que há pouco o LIVRE, que é conseguiu colocar Luís Montenegro exatamente naquilo que ele quer. É que Luís Montenegro quer, acima de tudo, facilitar os despedimentos por parte do empregador. Porque, como é óbvio, o trabalhador, tirando os dias que tem que dar à casa de acordo com o contrato, está livre para procurar qualquer outro emprego, apesar de ter um contrato como efetivo, excepto contratos excepcionais, o jogador de futebol, mas estamos a falar de trabalhadores comuns, de empresas comuns, tem essa liberdade, como disse Paulo Raimundo. Agora, a grande questão é que o Luís Montenegro acredita que, ao despedir mais facilmente quem não interessa ou quem não trabalha bem, que isso cria mais emprego do outro lado, há uma maior flexibilidade e que isso ajuda a aumentar os salários. São duas visões, mais uma vez, diferentes de olhar para o trabalho, mas que é certo é que Paulo Raimundo conseguiu expor aquilo que é verdadeiramente a ideia de Luís Montenegro, mesmo que ela esteja um bocadinho mascarada. Eu não estou a dizer que é igual, que é o aprendiz Donald Trump de you are fired, ou como dizia Paulo Raimundo, estás despedido e vai-te embora no dia a seguir arrumar as tuas coisas. Mas é verdade que há uma intenção, se quiseres, não é? No texto e no subtexto do governo de facilitar os despedimentos. Naturalmente que essa flexibilidade é para dar mais oportunidade ao empregador de despachar quem não está a render do que propriamente o trabalhador ter essa oportunidade, porque não conheço muitos casos que tenham cortado as pernas, tirando contratos muito específicos, volto a dizer, por exemplo, jogadores de futebol e pessoas que têm profissões muito características, não é? Ou, por exemplo, um ator, uma atriz que está a fazer uma novela, não pode sair, tirando questões contratuais muito concretas, naturalmente que o trabalhador, mesmo tanto efetivo, pode sair. Por outro lado, aliás, nós no Observador temos muito bons trabalhadores e temos continuamente a ser convidados para sair, uns saem e outros ficam, mas essa parte do mercado por parte do trabalhador já funciona há muito tempo. E agora Paulo Núncio, líder parlamentar do CDS, vai criticando uns desenhos animados na RTP2 que têm dado polémica e que o líder parlamentar do CDS diz que promovem a ideologia de género. Isso com tantas famílias portuguesas. Muito obrigado. Que já na reta final a deixar esta questão, Paulo Núncio, ao Primeiro-Ministro sobre este programa da RTP2 que terá chocado muitas famílias portuguesas. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Paulo Núncio. Não há dúvida que o Sr. Deputado recordou aqui uma intervenção que fiz na minha condição de líder partidário, que continuo a subscrever na íntegra. E que, de resto, já ficou bem patente na própria política que o Governo vem seguindo na área da educação e, em particular, nas alterações que fizemos à disciplina de cidadania. Portanto, posso com isso dizer-lhe que, não tendo nenhuma intervenção na programação da RTP, como cidadão, lamento profundamente que o programa tenha sido emitido nos termos em que foi. Luís Montenegro a criticar a transmissão deste programa, dizendo, claro, que o Governo não se imiscui na programação dos canais RTP. Agradeço-lhe a sua resposta. Sr. Primeiro-Ministro, mudando de assunto, na semana passada o Governo apresentou um pacote fiscal robusto para a habitação colocada no mercado a preços e a rendas moderadas. Redução do IVA da casa para 6%, redução do IRS para 10%, aumento das deduções fiscais para a habitação,
isenção do AIMI nas casas colocadas no mercado a preços moderados. São medidas que vão no sentido certo de colocar as casas no mercado a preços moderados e sem atacar o direito à propriedade. E por isso perguntava-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, se este pacote é suficientemente robusto para restabelecer a confiança das famílias e dos proprietários depois de ter sido fortemente atacada pelas políticas de habitação do Partido Socialista. Muito obrigado. Paulo Núncio agora a ir à habitação, depois da primeira indignação com os tais desenhos animados da RTP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Deputado Paulo Núncio. Este é, de facto, um conjunto de medidas